Estamos começando mais um podcast Mulheres Protagonistas e eu estou muito feliz de estar gravando neste momento. Por quê? Porque depois de uma longa pausa, estamos de volta com esse projeto que realmente me realiza muito, porque é um projeto para inspirar, empoderar mulheres com histórias de mulheres protagonistas, mulheres que são autoras da própria história. E hoje eu estou com uma super protagonista aqui para vocês e eu quero que vocês conheçam e recebam de braços abertos essa história, que é a da Fabrícia Correia, que é proprietária de uma imobiliária que tem corretoras somente mulheres. Vamos conhecer a história dela e entender de onde veio, né, essa ideia e como que é ter um negócio e ser líder de tantas mulheres como ela. Bora lá então? Fabrícia, olá. Que prazer estar aqui com você. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Gisela. Muito bom cada vez mais a gente levar assuntos que têm a ver com as mulheres, né? Com as histórias que são aí protagonistas mesmo, né? Como diz o podcast, mulheres protagonistas. A gente tem que contar cada vez mais, inspirar a mulherada aí pra gente fortalecer cada vez mais o mercado de cada uma. Com certeza, porque assim, eu sempre falo que toda história de sucesso, ela é a história de uma vida inteira, na verdade, né? Sim. Não existe sucesso da noite pro dia. A grande verdade é que é uma construção de anos. E o podcast é justamente pra isso, pra gente poder conhecer esse bastidor. Porque eu falo que não tem nenhum palco que não tem um bastidor por trás. E aí eu quero primeiro que você conte quem que é a Fabrícia Correia hoje. Ou seja, essa imobiliária, quantas corretoras você tem hoje em termos de resultado, só para você contar um pouquinho quem você é hoje, para depois a gente ir lá fazer aquela retrospectiva da sua história, mas só para a mulherada entender quem é a Fabrícia hoje. Então, meu nome é Fabrícia Correia, eu tenho uma imobiliária, né, há 5 anos, esse ano a gente está fazendo 5 anos de imobiliária, eu tenho 18 anos de mercado e hoje eu sou líder de uma imobiliária somente de mulheres, né? E o Alex, que é o meu marido, meu sócio, e ele também que tá por trás ali de toda a parte administrativa, enfim. E hoje... Ai, tá vendo? Fique em paz, tá tudo certo aqui, ó. Melhor energia para a Fabrícia. Mas sabe o que acontece? A gente tá tão acostumada a falar do nosso negócio no dia a dia. Mas quando a gente para... E essa pergunta, e isso é uma coisa que eu coloquei... Do jeito que você tá fazendo. Mas você sabe que eu coloquei, eu vou até te contar. Não fazia parte... O podcast já foram 37 gravações. Eu coloquei a partir de agora isso. E eu pensei que isso poderia ser... Porque a gente quando para refletir, quem sou eu hoje? Primeiro, nós mulheres, em muitos momentos... E a gente já vai começar o ensinamento aqui. Em muitos momentos a gente é ensinada que a gente não pode se vangloriar dos nossos resultados. Que a gente não pode chegar aqui e falar assim, eu tenho 30 corretoras na minha imobiliária, nós faturamos tanto. A gente não tem esse hábito, porque a gente acredita que isso é ser arrogante, que isso é se achar, que isso é você se colocar acima de outras pessoas. Então eu coloquei essa pergunta e ela pode gerar um leve desconforto, sim, e tá tudo bem. Mas é mais pra você também se apossar dessa história. Porque a gente vai falar esse começo, assim, mas depois a gente vai começar a falar como você começou. E eu tenho certeza que tem uma construção de uma vida toda pra contar, né? Sim. Mas conta pra mim, assim, quantas corretoras você tem hoje na sua imobiliária? Então, hoje eu lidero 6 corretoras, temos a advogada, mais recepção, né? Somos um todo ali de 9 pessoas dentro da imobiliária. Eu faço essa gestão da equipe mesmo, eu tô ali com elas o tempo inteiro para fortalecer cada uma delas. Por quê? Porque quando eu tive a ideia de abrir uma imobiliária somente de mulheres, uma das minhas decisões também foi não contratar corretoras prontas. Eu contratei, na verdade, a gente fez essa parceria com elas, com pessoas que não eram da área. Então, eu pego desde o comecinho ali, ensino o começo mesmo de como começar a trilhar o mercado imobiliário de uma forma correta, honesta e de uma forma que passe credibilidade, que são, né, eu percebo que são pontos fortes que tem muitas mulheres assim que realçam naturalmente, né, não é uma coisa forçada. E o mercado imobiliário para a mulher, eu entendi que era um mercado muito fácil para a mulher se adaptar por conta do tempo, né? Agilidade ali nos afazeres do dia a dia. A gente consegue
ter flexibilidade de horário. Então, eu uni ali o dia a dia que eu tinha, né? De levar minhas filhas para a escola, de atividades, com a profissão de corretor de imóveis, né? E deu super certo, porque nós fazemos com tranquilidade todas as nossas atividades e conseguimos desempenhar múltiplos papéis, né? Papéis, porque nós mulheres temos múltiplos papéis e nós temos que nos equilibrar dentro de tudo isso. E foi muito legal você trazer que esse propósito, né? Porque é um propósito, querendo ou não, a imobiliária e ser líder de mulheres e entender essa necessidade da base das mulheres, né? Uma que é elas também se desenvolverem. Então você pega corretoras ali que às vezes nem corretoras são ainda, né? Não. Elas não são corretoras e elas se desenvolvem ali dentro, então vencem vícios também do mercado. Sim. É treinada por você, né? E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esses diferenciais da sua imobiliária. E ao mesmo tempo essa questão do equilíbrio dos papéis, porque assim, é um grande desafio, de fato, né? Ser mulher no Brasil, empreender ou trabalhar ali numa empresa que você tem que cumprir um determinado horário e ainda ter as suas funções e ainda trazer resultados, não é mesmo? Eu acredito que é a nossa maior dor, né? Você lidar ali com tantas atividades que nós temos no dia a dia e render, né? Porque eu acredito que o que me levou para a carreira de corretora de imóveis foi realmente a flexibilidade de horário. E é claro que depois eu fui vendo outras características que a profissão nos faz apaixonar, né? Eu sou apaixonada e quem trabalha comigo também tem essa paixão. Começa já se motivando por isso. Porque é uma profissão que a gente consegue unir ali o nosso dia a dia e trazer resultados financeiros também, né? Que também é uma dor que a mulher tem. É como se a gente não tivesse o direito de ser bem remunerada, né? E às vezes até tem aquela crença de que quanto mais esforço, na força do braço, mais resultado. E ali na imobiliária também imagino que você tem também uma maneira de treiná-las e uma cultura também para mostrar que um bom atendimento e alguns processos bem estabelecidos vão trazer aquele resultado para essas mulheres em comissões e tudo mais, que não necessariamente aquele trabalho com aquelas regras, e árduo, e com aquela regra de que se eu não trabalhar até tal horário todos os dias eu vou ter mais resultado e tudo mais. Mas vamos falar um pouquinho da sua história? Vamos. Então conta pra mim, por que você decidiu? Você começou como corretora? Você já começou no mercado imobiliário? Ou você trabalhou em alguma área? Qual foi seu primeiro trabalho, assim? Nossa! Eu falei que a gente ia lá nos primórdios das profundezas do oceano, eu falei, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade numa autoescola, né? Só um parênteses, quanto tempo você tem de mercado imobiliário? Esse ano eu tô fazendo 18 anos. 18 anos de mercado imobiliário. Você começou a trabalhar com 14 anos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos numa autoescola, atendendo ali os alunos para fazer matrícula. E depois disso fui para a área de financiamento, essa parte de cartão, fazer cartão para financeiras. E sempre trabalhei nesse mercado do atendimento e vendas, né? E aí, em 2003, eu vim para Taubaté. Eu sou de Campinas e eu vim para Taubaté com meu marido. Ele veio trabalhar numa empresa e a gente veio para cá. Eu me mudei para Taubaté e fiquei grávida em seguida. Então, assim, ficou impossível. Quantos anos você tinha? Eu tava com 22 anos. 22 muito anos. novinha, novinha. Nova. E assim, não tinha uma estrutura ali que eu pudesse trabalhar. Porque eu não conhecia ninguém. Eu não tinha com quem deixar minha filha, né? E eu até tentei 2, 3 empregos ali, mas eu não tinha realmente uma rede de apoio. Era muito complicado, ele trabalhava o dia inteiro, ele também fazia faculdade na época. E aí, então, quando ela fez 2 anos e meio, aquilo pulsava dentro de mim, né? Porque eu nunca parei de trabalhar. Eu comecei com 14 anos e eu nunca deixei de trabalhar. Então, a gente sente essa necessidade. Ao mesmo tempo que você quer ser uma mãezona, você também tem o seu lado ali pessoal, né? Profissional. E veja que da sua dor que vem o hoje, né? Assim, é muito legal escutar a história por isso, porque tudo vai se conectando, né? Sim, e aí uma amiga minha falou, olha, tem uma imobiliária que tá mudando de lugar, eles vão começar a recrutar, tem uma vaga para secretária. E aí, no dia da entrevista, eu não consegui ir, porque minha filha ficou com febre. E aí, eu liguei pro dono da imobiliária, eu falei, olha, eu tô com esse problema aqui, né? Minha filha tá com febre, eu não vou conseguir hoje, infelizmente. Eu queria muito participar, mas não consigo. E ele falou, ó, vem aqui, amanhã a gente conversa. E aí, ele me ofereceu a vaga de corretora de imóveis. E isso foi em 2007.
E era um mercado muito machista, né? Eu era a única mulher da imobiliária e mais a secretária. O resto era só corretores homens, né? E assim, era um mundo totalmente diferente também no sentido da internet, né? Sim. Né? Não tinha redes sociais, não tinha nem site na época. Nossa, era jornal. Né? Meu Deus. Jornal, a gente fazia anúncios em jornais. Sim. E aí foi um mercado que eu falei, poxa vida, né? Primeiro foi um impacto porque a gente não tem salário. A gente não tem salário fixo, a gente não tem nada. E eu falei, poxa, mas eu vou tentar. E aí, com 2 meses, eu fiz minha primeira venda e eu nunca mais parei. Porque eu me apaixonei pela emoção de você estar ali realizando um sonho, sabe? De vender ali, fazer um negócio, aquela pessoa ficar tão feliz de estar pegando as chaves do imóvel dela. E aquilo foi, assim, pra mim, apaixonante, emocionante. E aí, então, eu fiquei por 8 anos nessa imobiliária, depois eu saí. Eu acabei ficando assim, eu abraçava muito as coisas, né? E aí eu tive minha segunda filha, eu tava muito ausente de casa. E eu queria curtir um pouquinho ali, ela pequenininha ainda, bebezinho, né? E aí então eu resolvi sair. Abri um escritório de financiamento imobiliário, né? Financiamento bancário, na verdade, para a Caixa Econômica. E tava indo muito bem. E aí, nesse momento, meu marido quis empreender com outros negócios. Abriu 2 lojas na área de estética, que eu nunca quis, assim. Eu falava pra ele, esse é o seu objetivo, né? Ele tinha um plano B na época, que era realmente, ele trabalhava em indústria. E ele queria sair da indústria pra empreender. E eu falei, tudo bem, vamos que vamos. E aí, nesse momento, eu fiquei trabalhando como autônoma. Né? Eu já tinha muitos clientes, eu já tinha uma carteira formada. Então, eu fiquei trabalhando como autônoma e comecei a administrar as 2 empresas, as 2 lojas para ele, porque ele ainda continuava na indústria. E foi super bem. E aí, eu comecei a trabalhar com mulheres. Foi aí que eu comecei a trabalhar com mulheres. Foi na área da estética. E aí, eu comecei a recrutar, eu comecei a administrar, eu comecei a dar treinamento. Eu fui aprender a fazer sobrancelha para poder treinar as meninas, né? E ali nasceu, na verdade, mais uma paixão que foi o empreendedorismo. Porque eu falei, poxa vida, como é gostoso você realmente inspirar mulheres, né? As meninas que começavam lá, elas muito novinhas, não tinham profissão, e aí começava a fazer o curso ali e foi. Durante 4 anos eu cuidei das empresas para ele, só que era em outra cidade. E minhas filhas adolescentes já, e começou também a ficar complicado para mim, porque eu viajava para ir cuidar das lojas e elas ficavam em Taubaté. E aí eu falei para ele, não quero mais, toma que o filho é teu, veja o que você quer fazer, porque nesse momento eu preciso ficar em casa, ficar mais próxima das meninas. E sempre ali atendendo clientes como autônoma. E então, quando foi em 2020, ele mesmo falou pra mim, Fabrícia, por que você não abre a sua imobiliária? Você sempre teve um sonho de 2020. O que aconteceu em 2020? Só que, vê se vocês estão aqui comigo, eu tô ansiosa pra saber o que aconteceu nesse momento. Ele ainda tava com as empresas de estética ou não? Ele assumiu as empresas. Ele 2020... saiu da indústria. Ele saiu da indústria, porque na verdade a parte de administrativa ele cuidava. Pagamento de conta, compra de produto, ele cuidava. 2020 pandemia, tá, gente? Só pra quem não captou aqui, 2020 pandemia. Grava isso, porque a pandemia é um marco. Geralmente no podcast eu pergunto da pandemia, porque é sempre um momento ali de reviravolta, um momento de inspiração e que inspira muitas mulheres. Então quero saber como que foi esse momento também. E aí, então, não tinha chego ainda a pandemia. Eu entreguei as lojas pra ele 8 meses antes da pandemia. E eu falei, toma que o filho é teu, vai cuidar, põe gerente, vende, vê o que você quer fazer. Sensitiva, tá? Mas nós somos, assim, muito alinhados no que a gente acredita e no que a gente busca, né? E as lojas estavam indo muito bem, graças a Deus. Ele acabou saindo da indústria. Ele tinha um cargo, assim, muito bom. E ele acabou saindo e foi cuidar das lojas, né? E aí, nesse meio tempo, eu comecei ali a trabalhar. Tentei numa imobiliária, não me adaptei. Já tinha muita experiência, né? Então, a minha régua já era muito alta. E aí, eu falei... Ele começou, Fabrícia, você precisa, sabe...
vai, monta sua imobiliária. Você sempre quis abrir sua imobiliária. E eu sempre realmente tive um sonho de abrir uma imobiliária de mulheres para mostrar para elas que é possível ter altos ganhos, ser a dona realmente da sua vida financeira. E até pelo que eu passei no começo, né? Eu que eu pensei via isso assim, pelo machismo que você passou lá atrás, eu né? recebia muito não. Então, às vezes, eu ia numa negociação, por exemplo, aí eu chegava pequena, baixinha, miudinha, e as pessoas falavam assim, é você? Aquilo, sabe, acabava comigo. Eu falava, sou eu, Fabrícia Correia. Eu vim aqui pra fechar o negócio. Dentro da imobiliária. Eu sempre construí. teve essa autoconfiança? Eu sempre tive algo que pulsava muito forte dentro de mim. Sempre. E aí, então, quando, né, 8 meses eu entreguei as lojas pra ele e fiquei trabalhando ali. Quando foi no dia 16 de março, eu peguei as chaves do meu primeiro escritório. Eu falei, vambora, eu vou abrir minha imobiliária. E aí foi quando... 16 de março? Peraí, quando você falou 2020, eu já fiquei em alerta. Mas 16 de março, assim... Pandemia foi, eu acho que 15 de março, não foi uma coisa assim? Foi isso mesmo. Eu peguei as chaves do escritório, né? De uma sala que eu aluguei. É um comércio mesmo, de frente pra rua. E... É o mesmo que é até hoje? Não. Ah, tá. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia. E a primeira coisa... Eu já tinha cantado a bola, hein, gente? E a primeira coisa que fechou foi shopping. Então, ele, nesse momento, ficou em casa. Porque as lojas eram em shopping. Em shopping, De dentro de estética, shopping. entendi. E aí, ele começou a me impulsionar mais ainda, né? Porque eu comecei a querer, eu falei, agora eu vou entrar em depressão. Tô com a chave do escritório, como que eu vou dar conta disso? Eu tô abrindo um negócio, a pandemia estourando. Eu falei pra ele, eu vou devolver a chave. Pandemia e mercado imobiliário, continua tocando? Como é que é? Foi exatamente essa visão que ele teve no Que momento. legal, porque é um questionamento, de falar né? pra mim, Fabrícia, acorda. As pessoas vão continuar morando e comprando. Na verdade, elas vão precisar... Bombou. A casa, exato. Bombou. A casa é assim, o que a gente precisava investir, fazer era morar, existir dentro de casa. E aí, o que aconteceu, na verdade, né? Muita gente que tava em apartamento queria ir pra casas em condomínios. Queriam comprar terreno pra construir, porque daí começou a realidade de morar em apartamento. Nesse momento da pandemia, pesou. Porque você não podia. Exatamente. As pessoas que moravam em casa ou em condomínio com áreas grandes, elas ainda conseguiam ali transitar pelas ruas, né? Agora, quem morava dentro de apartamento ficou maluco, né? E aí foi nesse momento que ele falou, Fabrícia, levanta desse sofá, não vai se abater, porque o mercado imobiliário vai continuar e você vai bombar. E foi exatamente o que aconteceu. Um dia eu cheguei em casa, ele estava fazendo o Cresce, que é o órgão que regulamenta a profissão, né? Ele estava fazendo curso ali para ser corretor também. E eu falei, você tá fazendo curso para ser corretor? Ele falou, sim, eu vou te ajudar. E aí eu já estava trabalhando, já tinha aberto o escritório, já estava com a corretora. Na época, coloquei minha filha para recepção. Falei, vamos lá, você vai me ajudar. Quantos anos ela tava? Ela tava com 16 para 17 anos. E aí a gente começou ali numa sala de 30 metros. E aí, com 6 meses, eu já tava com 3 corretoras. E aí eu comecei a falar pra ele, tá pequeno esse lugar. E todo mundo de máscara trabalhando, não tinha como, né? Foi onde a gente migrou pro ponto que a gente tá hoje, que é bem maior, e foi onde eu comecei a trabalhar. Foi a primeira imobiliária, é o mesmo ponto. Eu passei, assim, eu na verdade, até é uma história muito emocionante, até porque eu passei na rua, né? Eu saí do meu escritório na época, eu falei, Senhor, eu preciso de um lugar maior. No dia seguinte, eu passei nesse lugar, tava uma placa lá disponível. Mas Deus faz assim. Eu liguei pra imobiliária, eu falei, pode fechar que é minha. Não quero nem visitar. Pode fechar. Eu já conhecia, né? E aí você tinha pedido por uma resposta, né? Sim. Percebe o Sim. quanto isso é poderoso? E eu vou até fazer um gancho, que é um assunto que eu até falei com você no direct. Você postou uma foto no Instagram e eu te mandei um direct. Você já sabe o que é, né? Você lembra? Que você postou e você colocou assim: uma foto bem feita faz diferença.
E aí era uma foto com tudo organizado, né? Essas fotos de anúncio, né? Pra quem tá me vendo falar, porque ela sabe do que eu tô falando, mas vocês aí de casa não. Era um anúncio de um apartamento. Era apartamento? Era um apartamento. Um apartamento, só que tava tudo muito bem organizado. Uma foto bem tirada, uma foto bem feita. E aí ela postou isso no Instagram da imobiliária, ou no teu, eu acho. E eu tava seguindo o perfil e aí ela colocou uma foto bem feita faz toda a diferença. Agora sim, organizado. Você postou antes e depois também? Postei, porque o apartamento estava muito bagunçado. Quando a corretora foi fazer as fotos, estava muito bagunçado, tudo fora do lugar. E aí o apartamento ficou lá, ficou na vitrine, nem não aparecia cliente, nada, né? E aí o filho dessa proprietária me ligou e falou: Fabrícia, tô precisando vender. Eu coloquei num monte de imobiliário. Eu falei, vamos fazer um trabalho mais personalizado? E aí eu falei pra ele, me fala o dia que o apartamento vai estar perfeito, assim, assim, assado. E aí a gente fez esse trabalho e a gente tá tendo muito retorno, vai vender rapidinho. Então, e aí eu vou pegar o gancho do que você contou da sua história, que foi essa questão de passar um dia em frente ao lugar e rezar por uma resposta. E no dia seguinte aparecer a placa. Sim. Aconteceu comigo, recente, tá? Eu tava procurando apartamento pra alugar. E aí eu não encontrava. E assim, parênteses, tá uma alta no mercado imobiliário que você deve estar adorando. Porque assim, gente do céu, o que aconteceu com o mercado imobiliário? Subiu, né? Muito o valor de locação. Enfim, a procura tá muito alta e tudo mais. Aqui na região, né? São José dos Campos, Taubaté, imagino que também e tudo mais. E eu pesquisando e tudo mais. E já tinha um tempo já que eu tava procurando. E eu sou criteriosa, né, pra procurar. Então eu olho as fotos, a qualidade e tudo mais. E aí chegou no meu WhatsApp uma mensagem: olá, você gostou desse imóvel? E aí eu olhei a foto e falei, não gostei não. Porque as fotos estavam muito mal tiradas, sabe? Sim. Qualidade ruim, uma foto embaçada. E foi até por isso que depois eu falei com você. E aí eu falei assim, gente, eu não olhei esse imóvel, eu não gostei desse imóvel, porque eu sei os imóveis que eu gosto e esse eu não gostei. Falei, tá bom, mas deixa eu dar uma entradinha aqui pra olhar. Eu olhei, eu vi o endereço, era exatamente onde eu queria morar. Eu olhei, a descrição era 3 quartos, eu tava morando num de 2, olhei o valor do aluguel, olhei o que tinha e tudo mais, falei, caramba. Foi Deus, porque eu não tinha me manifestado por aquele imóvel. E pelas qualidades das fotos, eu falei, cara, eu não tinha gostado. E aí eu até pensei, essas fotos estão mal tiradas, porque esse aluguel, esse apartamento já era pra ter sido alugado. Então. Porque ele tava me esperando, entendeu? Acontece então muito. eu fiz o link do que você falou, porque também foi uma resposta que eu tive, Sim, sabe? acontece muito, muito. E A aí a diferença importância de uma você treinar as corretoras. Eu falo muito pra elas na imobiliária. Se você for fazer uma captação, faça bem feita. Se é um imóvel que está, por exemplo, acima do valor, converse com aquele proprietário. Qual é a necessidade dele de vender? Por que está acima do valor? A gente tem que entender e precificar esse imóvel. Porque senão, realmente, ele vai ficar ali. Se você não fizer uma foto bem feita, se você não orientar o proprietário de forma adequada, esse imóvel vai ficar lá parado. E aí é onde tem a frustração, né? É onde todo mundo, assim, tem muita reclamação de imobiliária por isso. Porque as pessoas vão, fazem as fotos, colocam lá e deixa lá, né? A gente tem que ter um olhar mais personalizado. Essa pra humanização coisas. também, Exatamente. né? Entender a necessidade. A necessidade de quem tá vendendo, de quem tá comprando, de quem tá alugando, de quem quer alugar. Porque, assim, fazer realmente... Eu falo que fazer o básico bem feito nos coloca à frente de muitos. E muitos lugares não estão fazendo nem o básico. Eu falo muito. Né? É o arroz com feijão bem feito, maravilhosa. Bem feito, E fala pra mim, assim, você tinha inseguranças no começo, quando você tava como corretora? Porque eu até perguntei da autoconfiança e você falou assim, tinha algo que pulsava. Mas tinha medo nessa época? Claro, sempre tinha tem, muito, né? muito. Eu Você lembro, lembra desses eu lembro, medos? por exemplo, que o dono da imobiliária descia, porque o andar lá é um sobrado, né? Ele ficava em cima e os corretores embaixo. Eu lembro que quando ele descia, às vezes eu não conseguia falar no telefone com o cliente. De tensão. De tensão. Eu pegava o telefone, eu falava pro cliente, você pode me passar seu contato? Eu já te retorno. E aí eu fazia isso, eu esperava ele sair, ou então eu pegava o celular e saía ali pra poder falar. De falta, né, às vezes sei lá, um medo que a gente tem, mas eu era também muito novinha, né? E é uma construção mesmo. Eu falo, eu não tenho medo do não, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas a gente também entender ali
como funciona a empresa. Isso eu sempre fiz muito bem. Então eu tinha, na verdade, era meio ressabiada, porque era muito novinha e tinha medo de falar coisas erradas. Não tinha a experiência que eu tenho hoje, então acho que por isso que eu ficava insegura muitas vezes. Mas isso também foi muito rápido. E é super normal, né? super Assim, eu normal. pergunto e eu gosto de trazer esses assuntos, porque assim, a gente vê Instagram, empresa, resultado das pessoas, isso todas as pessoas que a gente segue. E a gente não imagina o que tem por trás, que são seres humanos com medos, com desafios, pandemia, como a gente comentou Sim. agora. Esse exemplo que você deu, né, dele chegando e você tá com receio e nem querer continuar conversando. Às vezes você até tava segura ali falando com o cliente, mas só o fato dele estar ali já te trazia uma trava. Isso, Gisela, é muito importante de falar, porque assim, é a diferença que hoje eu faço com as minhas corretoras. Imagina. Na verdade, eu sento com elas e faço o contrário do que eu tive. Então, tudo que eu peguei ali, do que eu não queria fazer, hoje eu aplico na minha imobiliária. Maravilhosa, Entende? porque assim, o aprendizado é aquilo que funcionou e que a gente gostou e aprendeu, e também aquilo que a gente não quer. Exatamente. Né? Aquilo que não faz sentido, porque às vezes as pessoas falam assim: ai, trabalhei em tal lugar, mas foi tempo perdido. Não. Porque, enfim, aconteceram várias coisas ruins. Mas aprendeu o que você não quer pra sua vida. Olha que maravilhoso. Exatamente. Aprendeu o que você não vai fazer numa empresa se fosse sua, né? É isso, né? E é muito importante a gente realmente entender sobre isso. E falar, bom, não deu certo aqui, mas eu aprendi algo com isso. E eu sempre tive esse olhar também, né? De não desanimar ali, de continuar e falar, bom, não deu certo agora, mas vai dar certo daqui pra frente. E o trabalho também do mercado imobiliário é muito de plantar. Né? Você semeia muito ali, você planta muito para você colher, né? Às vezes não é imediato. Eu falo sim da diferença hoje que eu vejo, porque eu demorei um tempo para voar, né? E hoje eu consigo reduzir muito esse tempo com as minhas corretoras, pela segurança que eu passo para elas, entende? Sim. Então realmente eu acho que as mulheres juntas fazem diferenças absurdas, né? Eu tenho o Alex dentro da imobiliária, né? Ele também ensina muito. Alex é seu marido, né? Isso. E ele tem uma postura, é um homem. Às vezes eu até falo pra ele, pega leve, fala mais devagar, as meninas vão assustar. Ele aprende também muito comigo. E o contrário também, porque às vezes eu dou uma amolecida e ele tá ali, Fabrícia, tem que ser firme nisso, né? Então a gente ali se ajuda muito. Como é que foi esse momento que vocês foram trabalhar juntos? Porque, assim, ele tava numa empresa, daí teve a questão da estética, daí fechou o shopping, e aí você abriu a imobiliária. Isso. Tá na ordem cronológica? Tá. E aí, como é que foi ele vir pra imobiliária? Então, no primeiro escritório ainda que eu tinha aberto, ele já começou a vir trabalhar comigo, porque ele estava em casa, né? Ele estava ali lidando com as situações do shopping, resolvendo várias questões por conta da pandemia. Só que eu comecei a crescer e eu comecei a falar pra ele, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E realmente, um dia eu cheguei em casa, ele estava estudando o curso de TTI, que é o curso técnico em transações imobiliárias. E eu me surpreendi, porque eu falei, nossa, ele tá me ouvindo, né? E foi muito bom, porque daí eu falei pra ele, a gente sentou, conversou, falou, como vai ser isso? Ele falou, não, eu tô com você, vamos embora. E aí ele já começou a trabalhar comigo, acho que eu já tava com uns 4, 5 meses de imobiliária aberta, né? Aí ele começou a cuidar também tudo da parte burocrática, que foi abrir o CNPJ, fazer tudo o que precisava ser feito. E ali foi se introduzindo na parte administrativa também, porque ele faz muito bem. Quando a gente viu, a gente já tava trabalhando junto, né? Você sentiu que ele veio com esse lado racional, que geralmente vem a energia masculina com esse lado mais… Que nós mulheres temos esse lado mais intuitivo e tudo mais. E o homem, às vezes, é mais racional, pé no chão, né? É legal equilibrar essas energias, muito né? bom. Acho que equilíbrio é tudo, realmente, né? Só que assim, a gente já se conhecia um pouco, a gente já tinha trabalhado junto nas lojas. Porque enquanto eu tava ali no chão de fábrica, que é o que eu falo, ele também já tava por trás, cuidando da parte administrativa. Então, a gente já tinha ali uma certa afinidade, porque já tínhamos trabalhado juntos nas lojas. É porque não são todos os casais que trabalhando junto dá certo, né? E aí, ele veio trabalhar comigo na imobiliária. E aí, com um ano, realmente, a gente já mudou de lugar. E foi excelente, porque daí a gente começou a aumentar mesmo o time. E não para por aí, tá? Porque o ponto que eu abri a imobiliária, eu transformei numa esmalteria.
Ordem cronológica, por gentileza, porque meu cérebro não acompanha. Quando foi isso? Em 2020. Porque eu falei pra ele assim… A mulherada não deixa de fazer unha nem na pandemia. Isso. Não, e aí… Tô brincando, mas é verdade. Eu falei, caramba, eu reformei esse ponto inteiro. E eu vou entregar pro dono assim? Não posso. A gente decidiu fechar as lojas dos shoppings, né? Então eu tinha muito planejado, eu tinha duas lojas montadas e paradas, né? E aí eu falei pra ele, vamos abrir uma esmalteria aqui? A gente faz rodar e a gente vende. E foi isso que a gente fez. Nossa, que legal. Em 6 meses a gente conseguiu colocar a esmalteria pra rodar. Essa empreendedora já existia em você, assim, desde sempre? Então, eu fui descobrindo, na verdade, viu, Gisela? Eu fui descobrindo. Isso é legal também de falar, né? Que às vezes a pessoa fala assim, eu nasci pra empreender, não nasci pra empreender. Não. E isso é desenvolvido. E eu acho também que, assim, os meus primeiros empregos foram CLT. Eu acho importantíssimo. E na minha cabeça, eu não tenho essa diferença. Pra mim, é como se eu trabalhasse registrada, com um horário. Porque eu acredito que a gente precisa ter constância. Não é porque o negócio é seu que você vai chegar às 11 horas da manhã e vai embora às 3 da tarde. Entende? Sim. A gente precisa estar ali, né? A gente precisa entender o que tá acontecendo. E aí, realmente, eu falei pra ele, vamos abrir uma esmalteria, a gente põe pra funcionar. E foi assim, ó, primeiro mês ralado. E com 6 meses a esmalteria já estava se pagando, já estava faturando. E eu ofereci para uma conhecida minha que trabalhava na casa dela, 12 anos, como manicure. Eu falei, isso aqui vai bombar. O ponto é maravilhoso. E realmente hoje ela já ampliou o negócio dela, já tá bem maior, já colocou cabeleireiro. E aí a gente focou muito também na imobiliária, né? E começamos a aumentar o nosso time ali. E as pessoas foram chegando, né? Hoje eu recebo mensagem das mulheres falando, eu quero trabalhar com você. Já gera um desejo, né? E assim, essa questão da internet, ela já tá… 2020 acelerou muita coisa, né? Porque assim… Já existia Instagram, produção de conteúdo antes disso. Mas eu sei que tem um marco ali em 2020. Porque foi quando todo mundo foi pro Instagram, todo mundo foi pra internet. Porque não tinha muito o que fora, né? A gente precisava vender ali dentro, comprar ali dentro. Então, acelerou muito esse boom, né? Das redes sociais e tudo mais. E aí, você já tinha um perfil no Instagram? Você já tinha a imobiliária ali com uma produção de conteúdo? Como é que era? Eu tinha só o meu perfil mesmo, pessoal. E no meu perfil pessoal, eu sempre fui muito de inspirar. Né? Eu sempre fui aquela mulher de falar, não, vai dar certo. Até pelos percalços que a gente passou, né? Tudo que eu tô contando aqui hoje, eu conto com muito orgulho. Mas na época foi muito difícil, né? Fechar, por exemplo… história pra contar, mas quando tá passando, misericórdia. Um perrengue, né? A gente tinha, na época da pandemia, por exemplo, nas 2 lojas, a gente tava mais ou menos, acho que com umas 12, 13 funcionárias na época. E a gente, assim, não continuou pagando as meninas ali, porque a gente sabia que elas também precisavam, naquele momento, continuar sustentando as famílias, as casas delas. E a gente foi ali, sabe, junto com as funcionárias, a gente não deixou ninguém se afogar. A gente foi… E foi um momento muito doloroso, porque naquele momento as lojas eram o nosso ganha-pão. Ele tinha saído da empresa há 8 meses, né? Que ele tinha um salário top, ele tinha um cargo muito bom. E pra cuidar das lojas. E eu ainda tava ali como autônoma. Então você faz um negócio, no outro mês você não faz, né? E aí, quando aconteceu a pandemia, a gente ficou sem salário, né? E eu lembro até que a gente estava querendo empreender em outro negócio. E graças a Deus acabou não dando certo. Porque foi com essa reserva que a gente conseguiu se manter ali durante 6 meses. Porque a pandemia, ela perdurou, né? Perdurou, Na verdade, foi perdurou. Assim, começou em março, eu me lembro que 2021, a gente ainda tava assim, meu Deus, não vai acabar nunca isso? Só os aluguéis do shopping a gente pagava em torno de 23 mil. Você sabe que, assim, eu sou mentora de mulheres empreendedoras. E eu me lembro que eu fiz uma mudança de 2019 para 2020. De cidade. Eu morava em Londrina, no Paraná, e eu voltei para São José dos Campos, que é a minha cidade de Natal. 2020 chegou a pandemia, né? E aí, assim, na minha mente, eu ia fazer o que eu fazia em Londrina e em São José dos Campos. Dar treinamento presencial, mentoria presencial, e aí veio a pandemia. E aí, eu me lembro de fazer uma sessão de mentoria com uma cliente, que até então era planejamento de aumento de faturamento, fidelização de clientes e tudo mais,
pra fechar o negócio. E era uma loja de shopping. Nossa. E era justamente essa questão de não tem como pagar o aluguel, eu preciso fechar, preciso vender pra alguém. Quem que vai comprar? Porque, né, pandemia, quem que tá comprando Foi muito loja difícil. de shopping? Quem tinha loja dentro de shopping, olha, foi dolorido. Eu imagino, assim, porque a renegociação ali dentro também deve ter sido… Eu sempre tive, eu e meu marido, nós sempre tivemos, assim, muito forte dentro da gente que a gente fecha, mas não quebra, né? Adorei. Então a gente sempre levou todas as nossas responsabilidades muito a sério, porque também você contratar e ser responsável ali por pessoas é uma coisa muito séria, Com né? certeza. A gente tá falando de vidas, né? Então, Vidas, famílias. bom, enfim, foi como tinha que ser. A gente conseguiu ali se equilibrar e rapidamente retomar, né? Porque daí a gente já realmente abriu o imobiliário e já abri com tudo. Eu sempre fui realmente de inspirar. Então, quem tá comigo cresce junto. Que legal. Essa visão eu acho que é muito importante a gente falar, né? Porque tem muita gente que fala assim, tá lá, tá viajando, meu patrão tá viajando, eu tô aqui trabalhando, ralando. E eu nunca tive esse olhar. Mesmo quando eu trabalhava para as outras pessoas e nos meus negócios, eu sempre falei, gente, nós somos aqui pessoas e se a gente se abraçar, se unir, as coisas vão acontecer muito mais rápido, né? Eu sempre tive esse olhar, essa visão. E deu super certo, a gente foi pro segundo ponto da imobiliária. Rapidamente a gente também já começou a aumentar o time de novo. E eu também atuo como corretora até hoje, porque tenho muitos clientes que me procuram. E querem você, né? E olha, eu vou te falar. Mesmo você falando assim, mas o time é treinado por mim, a pessoa quer você, tem né? amigos que eu falo, você entende que eu preciso crescer. A gente tem uma certa intimidade, né? Então, às vezes a gente fala, olha, eu não vou conseguir, mas tal pessoa vai. Acabo indo também, né? Acabo indo até às vezes com elas, né? Não, eu vou atender, mas vamos junto. Eu faço muito isso. De estar junto mesmo ali pra… É um detalhe, é uma dica que você dá, que às vezes, sabe… Faz toda a diferença. Faz porque toda a expertise de muitos… São quantos? 17, 18? 18 anos esse ano. Sua bio do Instagram tá 17, tô enganada? Esse ano eu tô fazendo 18. Você tá vendo como eu fiz a lição de casa, meu amor? Aqui tem pauta. Vocês estão brincando? Aqui não tem brincadeira, não. É aqui, ó. Fiquei sabendo que você começou há 17 anos. Olha aqui. É isso. É isso. E eu queria saber uma coisa. Eu sou advogada, né? Além de mentora de empreendedoras. E eu sei que ter uma imobiliária tem os seus desafios jurídicos. Você disse que você tem advogada no seu time de corretoras? Tenho uma advogada. Que legal. E é uma expertise que faz toda a diferença, E é ela que veio nos procurar. E ela é formada, né? E falou, olha, eu tô me especializando em direito imobiliário e eu quero fazer estágio dentro da sua imobiliária. Que legal. Ai, deve ser tão gratificante isso, não deve? Tipo assim, olha, eu quero trabalhar com você porque eu entendi o propósito, porque eu gostei de como eu vi que são só mulheres corretoras. E lá é assim, uma vai puxando a outra, né? Eu tenho uma corretora que entrou porque uma outra veio pra São José fazer um curso, aí tava no elevador e falou, eu sou corretora de imóveis. Eu também sou, acabei de tirar meu CRES. Você é de Taubaté? Sou de Taubaté. Então você conhece a imobiliária? Não conheço. Toma o cartão, vai conhecer. Já tá trabalhando com a gente. Olha que legal. Então, uma vai puxando a outra. A gente realmente cria laço dentro da imobiliária. Foi também uma mudança de pensamento, porque o Alex, ele é muito racional. E eu sou muito emoção, né? Tem essa bola também. Isso aí não foi lição de casa, não. Foi eu aqui, o meu feeling. E ele sempre falou assim, não, você tem que ser mais assim. E eu sempre falei pra ele, mas eu não sou assim. E não vai dar certo se eu for assim, né? E isso a gente foi aprendendo também a lidar. Então, hoje, por exemplo, tem coisas que eu não quero resolver. Então, eu falo pra ele, resolve você. Ai, Deus, me manda um desse. Porque assim, ó, de verdade, tem hora que a gente não quer resolver umas coisas mesmo e tem que ser a gente, entendeu? Muito bom. E ele também vai lá e fica, não, você vai resolver isso, porque isso você dá conta, né? Falei que a energia masculina faz diferença. Mas isso também, Gisela, a gente precisa também entender. Porque a gente que é à frente do negócio, a gente tá também muito… tem essa energia masculina, né? De querer decidir, de querer direcionar. Eu sei, eu sei. Tem hora que a gente tem que entender, que falar, isso não é meu, agora não, eu tenho que sair de cena, porque agora eu não vou resolver isso, quem vai resolver é ele. Que legal. E tem que ter essa conexão. Um processo lidar com isso também, ou não? Né, porque eu sou mandona. Até hoje é um processo. Qual que é teu signo, assim, sobre Sou ariana. Eu também.
Entendi tudo, não precisa me explicar mais nada, tá? Eu já entendi tudo. Exatamente. A gente é difícil, né? Assim, não é bem a gente assim. é um amorzinho. Somos assim. Quando fazem tudo que a gente quer, a gente é maravilhosa, entendeu? Não, brincadeira. Mas o Áries tem essa coisa da iniciativa, né? Do desbravar, que você tem muito mesmo. Mas a gente tem esse ímpeto também de querer fazer, de querer resolver, de querer direcionar. Exatamente. Tem hora que eu falo, não, peraí. Entendi. Deixa eu baixar a bola aqui. Que legal. Senão você fica muito ali no masculino mesmo, né? Sim, que legal. E é um eterno aprender sobre isso, né? Porque a gente precisa… É quase que uma gestão de si mesma, né? De entender que tem momento que é de direcionar e tem momento que é de desacelerar e de ficar ali no feminino, digamos assim, Exatamente. Né? Olha que legal. E assim, como que é liderar um time só de mulheres? Uma loucura, né? E a TPM sincroniza? Exatamente, Porque então. falam isso, né? Que quando mulher… É verdade isso, quando tá muito tempo perto… Tem dia que tá todo mundo mal, tem dia que tá todo muito bem. Aí traz um chocolatinho, como é que é? Bom, uma vai ouvindo a outra, né? Nós é temos até corretoras psicólogas lá da imobiliária. Nossa, gente! São corretoras advogadas, psicólogas, adorei. Exatamente, sim. Eu tenho a Francine, que ela é de moda. Ela tem um olhar para acabamento, para imóvel de alto padrão. Incrível, né? Eu tenho a Raquel, que é psicóloga. Eu tenho a Bruna, que é a Ariana. Então, ela vai embora, né? Ela é de relações… Ela é administrativa, né? Não me lembro agora. Mas todas ali têm já as suas profissões. Que e fizeram legal. transições de carreira, né? Vieram pro mercado imobiliário. Porque agrega, né? Agrega. E às vezes a gente… Eu sei porque, por exemplo, eu até falei aqui no podcast, sou advogada. E em muitos momentos eu não citava a advocacia em podcasts, sei lá, até em sessões de mentoria que eu tava dando. Sim. Sendo que agrega, né? O fato de eu ser Agrega. advogada. Mas eu falava, não, sou mentora de empreendedoras e é isso. E tudo que a gente faz vai somando ao longo da vida, né? Você tem um olhar, né? Sim. Você tem olhar para aquilo. Exato. Então, eu acho que complementa. Uma psicóloga, por exemplo, como corretora maravilhosa. Uma psicóloga corretora de imóveis, eu mesma. Nossa, eu tinha cada desabafo pra essa corretora que ia ser assim, um match perfeito. Não, a entendeu? gente precisa até se policiar, porque tem hora que a gente fala, vamos trabalhar? Porque começa a virar o clube da Luluzinha lá e eu brinco muito com elas. Eu falo, gente, o chefe tá vindo, corre. Que no Na verdade, o vilão da história é o Alex. É o Alex? O chefe tá vindo, é o Alex. Exatamente. Entendi. Elas me enxergam ali como uma líder, como uma gestora, mas a gente tem essa troca, na verdade, que somos todas parceiras e isso faz uma diferença enorme. Enorme, com certeza. Ali ninguém é melhor que ninguém, não é porque eu tenho 18 anos de experiência que eu coloco isso à frente. Então, eu tô realmente a todo momento ali para ensiná-las e de uma forma que todas têm resultado, né? Todas consigam ter seus resultados. Elas têm metas? Como que é isso? A gente, cada mês, a gente tem uma estratégia. Então, tem mês que é do aluguel, final do ano é mais voltado ali para venda de imóveis à vista. Então, a gente vai meio que… já tem ali um certo, né? A experiência trouxe isso, né? De cada mês a gente entender qual é a necessidade do mercado imobiliário. Juros tão alto, aluguel sobe. Então, a gente tem que focar nisso. Então, a gente tem metas, sim. Metas de captações, meta de atendimento. E foi meta pro time ou individual? Ou os dois? Tem as metas do time e as individuais. Legal, gosto e até, também por exemplo, das fotos que você citou. Esse ano, por exemplo, eu comecei 2025 e já falei. Não queremos no site cacareco. Maravilhosa. Entendeu? Então, gente. assim, exatamente. Sério, eu achei isso muito legal, você ter postado. Porque, assim, é muito importante fazer isso. Mas eu achei legal você colocar… Porque, assim… Eu mesma, quando falo para as minhas clientes em mentoria sobre produção de conteúdo no Instagram, os stories, principalmente, é relacionamento e aquele bastidor é importante, Sim. ele ser compartilhado. E quando você coloca, olha, essa foto, esse imóvel tava desse jeito e agora ele está desse, porque eu tive esse olhar de arrumar e de fazer uma boa foto. Sim. Você conversa com aquele cliente que tá com o imóvel parado e ele lembra da foto dele lá na imobiliária, toda bagunçada, sabe? Ele fala, caramba, isso é um olhar essa mulher que é tem que diferenciada. trazer muito, porque é a dor.
É a dor das imobiliárias, Sim. sabe? Todas as imobiliárias, se você entrar em site, você vai ver que tem ali um imóvel que tá com as fotos feias. Não, eu entende? eu fiz PhD se quiser, inclusive uma advogada corretora aqui, ó, me treinar, entendeu? Porque assim, eu juro, eu aprendi. Olha, vamos vir pra São José. Quiser abrir aqui uma unidade, estamos aí. Mas de verdade, eu aprendi muito nesse processo, porque eu vi o quanto é aquilo que eu falo, do básico bem feito, que nos coloca à frente de muitos, que você fala do Sim. feijão com arroz. Atendimento ao cliente também, uma coisa que eu percebi muito em corretor de imóveis. Muitos focam em venda. Sim. E deixa a locação a Deus dará. É. Tipo, aluguel de 3 mil reais, deixa pra lá. Agora, uma venda de 300 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão, aí dá uma atenção. Só que o cliente que hoje tá pagando um aluguel de 3 mil pode querer comprar o imóvel dele no futuro. Você cria um relacionamento com ele desde agora. O tempo inteiro. Eu posso não estar comprando agora, mas eu posso indicar pra alguém que vai comprar, porque eu fui bem atendida. E eu tenho experiências de sair pra mostrar imóvel de aluguel e reverter pra venda. E tenho certeza que sim. Muitas, Tenho assim, certeza que muitas. sim. E você falou sobre esse relacionamento que é um plantio, e eu concordo, porque inclusive a corretora que me alugou o apartamento que eu tô morando hoje, eu conhecia ela há uns 3, 4 anos já. Já tinha feito uma visita no passado em outro imóvel com ela, que eu não aluguei na época. E depois eu me lembrei dela. E aí fui falar com ela e ela sempre me atendeu muito bem. E eu lembro que lá, há 3, 4 anos, eu tive essa dor de, assim, corretor me deixa falando sozinha. Eu sou aquela pessoa que eu trago mastigado. Assim, olá, tudo bem? Eu quero um imóvel, 75 metros quadrados. Prática. Exato, 75 a 80 metros, valor tal, com área de lazer assim, piscina, nananã, 2 a 3 quartos, vaga de garagem. Tipo, tenho ou não tenho, os links estão aqui. É assim, sabe? É Sim. prática. Só que às vezes a pessoa fala, tá bom, vou procurar. E nunca mais volta. Mas essa é a diferença de você ser interesseiro e ser interessado. Maravilhosa. Isso Essa mesmo. é a diferença. Eu falo muito, não interessa se o cliente chega ali de bicicleta procurando o imóvel. Você tem que dar o mesmo atendimento para ele como um que tá chegando ali com uma Porsche, entende? Com certeza. Isso você vai atender a necessidade do cliente e sem realmente ter ali um interesse. Porque às vezes, ontem mesmo, a gente estava com uma cliente lá e uma cliente super simples. A cliente, ela tem uma casa de 3 milhões, sabe? Que ela quer pôr à venda. E ela chegou, ninguém falava que ela tinha uma casa de 3 milhões. Então não dá mais pra gente ficar ali focando, sabe? Na aparência, Não é isso. É sobre você fazer o seu trabalho muito bem feito. Muito e humanizado, né, Zela? Hoje em dia ninguém mais quer perder tempo, né? E eu falo isso até aos clientes. Tem cliente que chega na imobiliária e tá falando comigo e tá falando com mais 10 imobiliários. Esse cliente, pra mim, ele não me interessa. Eu quero um cliente prático, entende? Sim. Eu quero um cliente que tá ali precisando ser atendido. A gente vai fornecer ali para ele o melhor atendimento possível, mas eu quero confiança entre as partes. Isso a gente tem muito na imobiliária. A gente vem crescendo cada dia mais por conta da credibilidade. Então, é muito legal que a gente tá chegando num momento aqui do podcast que eu sempre pergunto, né, o que você acredita que faz diferença nos seus resultados? E ao longo do podcast, você já falou vários elementos que eu fui identificando, né, que faz parte dessa construção de hoje. Mas o que você colocaria pra mim que seriam os principais diferenciais, assim, que você sente que fez muita diferença nos seus resultados? A confiança. A confiança, a credibilidade, né? É fundamental. E em termos práticos, assim, exemplificativo para as pessoas, o que representaria essa credibilidade? Você ser honesto, você realmente trazer, por exemplo, numa negociação, a seriedade entre as partes. A gente sabe quando uma pessoa tá mentindo pra gente. Hoje em dia é muito fácil as pessoas, elas estão... A internet trouxe isso. Hoje a gente tem muitas informações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, corretores que põem o preço do imóvel lá em cima. Você pode ver, às vezes tem um imóvel na minha imobiliária que tá com valor, na outra imobiliária tá com outro, na outra tá com outro. Esse tipo de proprietário também já não me interessa mais. Porque eu falo pra ele, qual é o valor que você quer? Qual é o valor que você está negociando o seu imóvel? É X. Isso está em todas as imobiliárias? Por que eu trago esse ponto aqui? Porque tem muitos construtores, por exemplo, que eles falam assim, eu quero isso na mão, põe a sua corretagem. Esse cliente é o pior de trabalhar. Ele não tá te valorizando como corretor. Ele tá querendo ali vender a qualquer custo. Isso pra gente não é interessante, por quê? Imagina que eu coloco 1 milhão, na sua imobiliária tá 1,1 milhão.
1.050.000. Às vezes eu tô fazendo um negócio, né? E o meu cliente vê lá em outra imobiliária, porque aparece, hoje na internet aparece tudo. Você colocar lá o bairro, aparece tudo que tem no bairro. De repente, na outra imobiliária tá 900.000 e na minha tá 1 milhão. Aí o cliente não vai entender que é o construtor que falou, eu quero na minha mão tanto, o resto é corretagem. Ele não vai entender, ele vai falar, por que lá na Fabrícia tá 100 mil a mais? Entende? E aí a sua credibilidade fica em xeque, né? Então, a segurança, a confiança, a credibilidade, ela tem que estar muito alinhada. A gente não pode se prostituir por conta ali de querer pegar qualquer cliente a qualquer custo. Isso foi um aprendizado. Até a própria ordem também da negociação, Sim. né? Porque às vezes pode chegar um segundo cliente depois oferecendo a mais. Exatamente, um contrato bem feito. A parte jurídica do negócio é muito importante. Eu trouxe essa pergunta aqui porque eu sei o quanto, assim, é porque a minha área é direito digital e crimes cibernéticos. Mas o direito imobiliário, ele me interessa muito. Ai, que delícia! É verdade, eu faria uma pós, eu tô assim... Eu vou dar muito spoiler, mas eu tô pensando, assim, em fazer uma pós em direito imobiliário, porque me interessa muito, sabe? É uma área que eu vejo o tanto de conflito que pode existir. Muitos. E é muito importante ter um bom amparo jurídico. Então, você já tem esse corpo jurídico ali dentro. Tem que ter na imobiliária, tem que né? ter. Eu não tenho só a Ellen, que tá lá com a gente estagiando. Eu tenho mais 2 outros advogados, né? Que sempre estão ali. Qualquer dúvida que a gente tem. Graças a Deus, a gente não tem demanda jurídica. A gente tem os acordos muito bem feitos na negociação. Acordos claros. Eu falo muito sobre isso. Exatamente. É fundamental. Isso pra tudo na vida, né? Acordos claros. E o que eu faço, né? Ler contrato com o cliente. Gente, tem que ler, tem que entender todas as cláusulas, mostrar pro cliente ali o que tá sendo combinado. Se tiver dúvida, não assine, tire essa dúvida antes. Então, é uma construção, né? As pessoas falam, vai lá, mostra o imóvel. Não é só isso. É tudo ali uma etapa, né? Na hora que você tá com o cliente, é a proposta. Em seguida, vem os acordos. Às vezes, você tá com tudo negociado. Para no acordo. É acordo de uma posse, às vezes é um acordo de um pagamento parcelado, de um financiamento que às vezes demora mais do que o tempo, né? Eu tive um recente agora que o vendedor falou, olha, tudo bem, eu baixo o valor, mas eu preciso receber em 60 dias. Isso trouxe um desacordo, trouxe ali um mal-estar entre as partes, entendeu? Então, isso tem que estar muito bem alinhado, porque senão gera ali um desconforto. Com certeza. Né? E tá disposto a acompanhar o cliente até esse final. Tem uma frase, eu já usei num podcast, inclusive. Talvez você já tenha escutado, porque não é minha, é famosa, assim. O bom corretor de imóveis não é aquele que comemora a venda quando vende, mas sim na primeira noite que o cliente está no imóvel. Exatamente. Porque é aquele corretor que ele está acompanhando até o pós-venda. É o pós. Entendeu? E não é só a venda. É você acompanhar, deu tudo certo, como é que tá, já dormiu em casa, tá gostando, como tá se sentindo aí dentro. A diferença que isso faz, porque é o que você falou, é um sonho mesmo. É uma conquista, é um sonho. Eu sei porque, enfim, acabei de mudar de apartamento, tenho carta de crédito de consórcio que eu pago. É um sonho, é uma conquista que a gente quer, a gente almeja. Então, assim, quando consegue aquilo, é uma realização. E você ter alguém ali que tá com você e falando, eu tô aqui pro que você precisar. Quando der certo, quando der errado, eu tô aqui com você. Faz muita diferença. Faz. E não só o sonho da casa própria, tem investimentos, por exemplo, né? Aquela pessoa que chega e fala, não, eu vou procurar a Fabrícia porque eu sei que ela vai me vender algo pra rentabilizar, pra valorizar. Então, peraí. Então, tudo isso, realmente você tem que estar pronto ali para cada cliente, para cada tipo de negociação, e essa experiência realmente traz a segurança, traz a gente ter muito mais credibilidade, porque você sabe do que você tá falando ali, né? Por isso que eu acompanho muito de perto as meninas, para realmente estar sempre sanando qualquer dúvida, para não deixar nada no ar, para não deixar nada para depois, porque às vezes você fecha um negócio aqui, pega uma posse lá na frente. Ai, mas gente, não combinou isso. No anseio ali de fechar, de eu não perder o negócio, sabe? Às vezes deixa de falar ali sobre uma coisinha, mas não dá. Tem que ser tudo bem combinado na hora de assinar o contrato ali. Né? E fazer realmente esse trabalho até o final. A gente tem o nosso trabalho de pós-venda, a gente tem toda aquela entrega de chaves, a gente dá ali um presente pro cliente. Tem essa experiência, que legal. A gente faz sim, tá cada vez melhorando, né? Porque a gente quer cada vez ter
ter essa sensação de que o cliente está muito satisfeito, né? E tá... E criar experiências e memórias também é muito importante, exatamente. né? E essa captação, vocês devem ter muita indicação, né, também. Mas vocês investem em marketing, tráfego pago, que hoje em dia eu vejo muitas imobiliárias que investem muito. Sempre, agora que eu tava procurando, então, minha filha do céu, só chegava anúncio pra mim, de apartamento, casa, chegava de tudo. É uma loucura. Nossa senhora. Você pensa, o Instagram já tá Não, ali. o Instagram, ele lia meus pensamentos. Olha, Gisela, a gente tem muita indicação na imobiliária. A gente não faz muito tráfego. Não fazemos. E é Mas uma já pegaram coisa... um bom gestor? Então, nós Porque já... também é um desafio conseguir um bom gestor, tá? já tentamos alguns, já fizemos. Mas você sabe que hoje em dia não me faz falta mais? Porque você tem muita indicação. Exatamente. Rede Então, de contatos é o que eu falo. Semeou, plantou, colheu. Né? Então, às vezes, assim... O tráfego teve mês que até me atrapalhou. Porque começa a chegar aquele lead frio, né? Aquela mensagem mais... E exatamente. E aí cria uma ansiedade também no time, né? Porque daí, nossa, só vem coisa ruim, só vem... Então, eu tirei um pouco o olhar do tráfego, que é uma coisa que tá muito em alta, né? E a gente tem outros tipos de marketing, a gente faz outros tipos de ações, a gente visita construtoras, agora a gente tá partindo para um momento de buscar muito lançamento, né? Porque eu gosto muito desse assunto de alavancar dinheiro. Eu acho que através do imóvel você consegue fazer isso rápido, né? Não eu tive essa experiência, né? Eu comprei, quando eu vim para Taubaté, a gente comprou a primeira casa e com 8 anos a gente quadriplicou o valor. Então, assim, a gente comprou financiado, quitamos em 5 anos, e em 8 anos a gente estava com 3 vezes o valor do imóvel no bolso. Que bênção. Né? Então, eu falei, poxa vida, esse negócio de financiar imóvel, quem fala que não é bom tá errado. Porque hoje em dia, quem compra imóvel em 30 anos é porque você precisa adequar ali a parcela. Mas tá comprovado que em 10 anos esse imóvel vai ser quitado. Né? Você vai usando ali outros recursos para ir abatendo financiamento. Então, assim, é uma área muito ampla, tem muito a ser trabalhado. E que tem muita elevação de consciência que a gente precisa fazer no público. Exatamente. Do senso comum, Isso, né? isso. E assim, não me tiro desse público, tá? Porque eu também aprendi muito nesse processo. Inclusive, quando eu fiz o consórcio, foi até um momento... é maravilhoso. Então, foi um momento em que eu, assim... Foi bem nesse processo de locação de um novo imóvel, em que eu ia fazer um novo contrato ali de 30 meses, porém com cláusula de 12 meses sem multa. Ou seja, 2 anos e meio, né? 30 Sim. meses. Para um novo imóvel de aluguel. E aí eu falei, tá, e o meu imóvel? Eu até tenho uma casa própria, mas assim, é herança da minha mãe. Enfim, meu pai falecido, então eu tenho meia parte, mas é da minha mãe. Ela mora lá e nem considero aquilo como um imóvel meu, mas eu tenho. Só que eu quero algo que eu conquiste, que eu compre, enfim. E aí eu ficava nessa, moro de aluguel, tá tudo certo e tal. Foi quando eu comecei a pesquisar. E entender, porque falta informação. Falta informação. Sabe? Falta informação. E aí, olha só, fica aqui até a minha mensagem pra você de o quanto que é importante essa informação, o quanto que é importante trazer essa informação pras pessoas. Porque às vezes até pessoas que a gente pensa, nossa, essa pessoa com certeza sabe. Não sabe. Eu mesma não sabia. Até um ano atrás eu não entendia de consórcio. Eu não entendi. O consórcio imobiliário, ele é maravilhoso. Não só o imobiliário, né? Sim, eu fiz de carro também. Eu já fiz de carro, eu fiz de apartamento. Depois eu quase fiz da reforma da casa da minha mãe também, que daí até minha corretora falou assim, meu Deus, você vai ser a minha cliente que vai ganhar. Que ela tava dando um brinde lá, falou, você vai ganhar 3 brindes. Eu falei, vou ganhar os 3 brindes, porque eu gostei disso daqui, entendeu? Que legal, olha, mas assim, é muito legal escutar histórias como a sua, em que a gente vai vendo a construção, a evolução e esses aprendizados, sabe? Que você aprendeu e você tá passando pra frente, isso que é o mais legal pras suas meninas, né? Pro seu time. Isso tem me aberto, assim, um campo também maravilhoso, né? Hoje eu sou host também de um podcast. Pois é. Que, na verdade, eu comecei a transitar ali nessa comunidade através da imobiliária, que era só para mulheres, né? Então uma coisa vai unindo a outra. Abriu portas, imagino, Abre né? portas, com Eu tenho certeza. um grupo de networking para mulheres empreendedoras. Já tô querendo. Eu até te mandei uns áudios já ali. Porque assim, tem tudo a ver, né? Você tem tudo a ver com também a nossa proposta, com o nosso propósito. E esse propósito de levantar mulheres... Seja com a imobiliária, seja com o grupo de networking, ele realmente chama. Ele chama oportunidades, ele chama pessoas, porque
é quase como se fosse um imã, né? E a gente tá chegando no momento do nosso podcast onde eu faço algumas perguntas de coaching. Lembra quando você perguntou um pouquinho de como que era? E eu falei assim, ai, cara, daqui a pouco eu tô contando o podcast inteiro pra você. Tem um momento de perguntas de coaching, mas assim, é bem tranquilo. Vamos lá. Eu queria saber qual que é seu maior sonho atual? Tem um sonho não realizado? Ai, meu maior sonho é que a imobiliária cresça muito, assim. Que eu tenho realmente um time muito grande de mulheres. E quando você e o sonho, ele é mais intangível mesmo, né? Mas assim, quando você me traz cresça muito, um time muito grande, você consegue me falar em números o que seria isso, muito grande? Porque grande você já é. Eu quero dominar o Vale do Paraíba. Uau, adorei. E o que seria esse dominar, assim? Agora já tô sendo coach aqui. Já começou uma sessão, vamos lá. Quero chegar em São José, Ubatuba, Campos do Jordão. Olha, São José dos Campos, você já pode ter aqui uma advogada de direito imobiliário, tá? Sim, com certeza, com certeza. Mas deixa eu te falar, e uma meta pra esse ano, você consegue me falar? Uma meta para esse ano, que todas as minhas corretoras, nesse momento, realizem a caixinha de sonhos delas. Nossa. Essa é a minha meta desse ano, fazer todo mundo alcançar. E estão indo super bem, O que é a graças caixinha de a Deus. sonho, pra eu entender melhor? Cada uma tem ali o seu sonho do ano. Então, esse ano eu preciso fazer acontecer isso. Eu preciso estar ali o tempo inteiro com elas. Eu faço E isso esse de sonho perto. é sonho ou é meta? São sonhos. São os sonhos dela. Então, esse ano eu tô E dedicada. você colocou uma meta, que é algo que a gente precisa de Sim. métrica, que a gente precisa, Sim. né, de prazo, pra sonhos intangíveis, é isso mesmo? Exatamente, Nossa exatamente. Hoje, esse ano, eu quero que elas realizem os sonhos delas. Que legal. É. Isso é muito bom, né? Porque mostra o quanto você tá comprometida realmente com o time. E é isso também que Sabe o que provavelmente faz elas acontece, continuarem com Gisela? você. Eu vejo assim, eu tenho uma corretora que ela chega pra mim, a cada venda que ela faz, a cada negócio, ela é muito humana. E ela fala pra mim, eu nunca imaginei ganhar o que eu tô ganhando. Isso me motiva demais, sabe? Isso nossa, acende mais ainda lá dentro a chama. E coisas que pareciam impossíveis para elas, né? E é super possível, né? É questão de estratégia, é questão realmente de comprometimento. Eu falo muito para elas, você quer? Você vai se comprometer? Então bora. A gente vai fazer acontecer. A gente precisa ser determinada, né? A gente tem dias maus, a gente tem dias que a gente não tá bem. Pega esses dias, respira, fique ali no seu momento, que a gente precisa, hora ou outra, né? Se conectar novamente. Mas esse erro, essas coisas que acontecem no dia não pode nos abalar. A gente recebe muitos nãos, é normal. E eu passo muito isso pra elas. Eu achei legal o que você falou no podcast, mas a gente entrou em outro assunto. Sobre o não, porque o não, na verdade, faz parte da venda. Parte, né? A exatamente. gente vai lidar com não, na verdade, é um funil, né? A gente vai levar muitos nãos e a gente vai ter os nossos sims ali pingando. E tá Exato. tudo maravilhoso. É normal, não vai fazer parte dessa construção dos sims futuros. Sim. Né? E são os aprendizados também, aprender a lidar com não. Eu falo pra elas, o tempo ali que você tá perdendo, reclamando, você tá deixando de fazer algo melhor. Então, caiu, levanta a cabeça e bora, sabe? Foi aprendizado, isso aqui você não tá conseguindo fazer, vamos passar pra outra ali, vamos pedir ajuda. Então, ter essa conexão, porque elas tendo resultados, automaticamente a imobiliária também vai ter resultados, né? É um crescimento mútuo para todos ali, né? E vai muito na mentalidade também, muito o seu na papel, mentalidade, né? Você muito, ser uma muito. mentora para elas também, né? Porque isso faz toda a diferença para elas terem essa autoconfiança, essa resiliência que é necessária no mercado Por isso que eu imobiliário. participo, assim, muito de cursos, imersões. Eu tô sempre ativo, levo elas, convido o tempo inteiro. Porque a gente também precisa ali estar animada, Vou né? convocar vocês pro próximo evento que eu fizer, hein? Pra vocês Pode estarem lá com a convidar, gente. pode Porque a convidar. gente tá sempre trabalhando também essa parte. Eu falo que os meus eventos é conhecimento mais networking. Sim. Que é justamente pra gente estar se desenvolvendo como mulher empreendedora e também fazendo contatos e networking entre mulheres, que é muito importante, né? E eu tive uma fase da minha vida, né? Que foi quando eu fechei as lojas, por exemplo. Eu sofri muito. Foi uma época muito complicada pra mim. Porque a gente tropeçou ali a gente, na verdade, se envolveu com pessoas que ali não estavam alinhadas com o nosso propósito. Isso, pra mim, foi muito doloroso. E eu levei ali pelo menos 1 ano pra me fortalecer novamente, sabe? Então, isso pra mim foi uma dor que eu curei
E hoje eu consigo para elas, assim, numa facilidade. Porque eu passei por esse processo de dor, né? Eu realmente, no começo da pandemia, eu falava pro meu marido assim, como que eu vou abrir uma imobiliária de mulher se eu quero que as mulheres... Sabe, eu tava super desanimada, eu não confiava mais em nenhuma mulher. Então, eu também passei por esse processo de não querer trabalhar com mulheres. E ao mesmo tempo, eu tinha o meu sonho de ter a imobiliária de mulheres. Então, eu vivi um ano ali de conflito. E aí, eu tive que voltar a confiar nas pessoas, nas mulheres, e entender, né? Durante muito tempo, eu não participava de network. Porque eu falava, ai, é um saco, sabe? Porque eu tava ferida naquele momento. Então, eu tive que me curar. Sim. Com toda certeza, a gente precisa se curar antes pra gente não sair realmente com essa imagem ou até mesmo com essa mensagem, porque às vezes a gente tá precisando dar oportunidades para novas mulheres, para novas pessoas, para novos grupos, pra gente conseguir de fato se abrir para esse pertencimento entre mulheres que existe. Existem as mulheres que querem ajudar, que querem levantar, e também vai existir as que querem derrubar, infelizmente. Né? E aí vai ser justamente para onde a gente vai colocar o nosso foco e dar poder. Se é para aquelas que estão derrubando ou a gente que tá ali fortalecendo. Mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso... Eu falo, ai, depois quando começa a acabar, eu não quero finalizar, entendeu? Mas eu preciso finalizar. E eu fico, ai... Mas foi ótimo. Deixa eu só escutar mais um pouquinho ela. Deixa eu só escutar mais um pouquinho. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse, assim, um aprendizado, uma lição, uma frase, algo que te marcou e que você poderia trazer, por exemplo, uma mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres que estão seguindo a gente, para se inspirarem em você, na sua história, algo que você aprendeu aí com a sua trajetória. Eu acredito muito no poder da mulher. Não é à toa, né, que eu cheguei onde eu cheguei. Foi muita resiliência, somos capazes, somos invencíveis quando queremos. E temos esse lado carinhoso de uma levantar a outra, né? Eu acho que a gente precisa realmente ressaltar isso, porque somos capazes e juntas a gente chega muito mais rápido. O tempo de voo, sabe, ele ajuda você a enxergar isso, né? A você ter essa visão de que as mulheres, quando elas se unem verdadeiramente por um propósito, né? Elas deslancham, e isso é maravilhoso. Eu posso dizer isso porque eu vivo isso hoje, né? E eu vou falar, já teve corretoras que chegaram na imobiliária e não adianta. Essas que estão com um outro olhar, né? Que tem mulher que tem inveja de outra mulher. A gente sabe disso o tempo inteiro. Elas não ficam, Gisela. Porque elas não conseguem se conectar com o time. Eu sei bem como é. Impressionante. Eu sei. Então, hoje eu falo muito assim, eu sou blindada. Porque, na verdade, antes, às vezes, de eu me magoar, a pessoa já não... vai embora. Exatamente. Que demais. E eu gosto muito de uma frase que é: juntas somos muito mais fortes. Isso. Sabe? E é muito verdade. Quando a gente... Mas é essa coisa da até... Lembra que você falou que você tem esse lado intuitivo, emocional e tudo mais? E isso também faz com que você esteja aberta. Mesmo que, né, quando a gente passa por decepções e é ferida, a gente se abre de novo. É igual eu. Eu também já me magoei, já me feri em relação a todo esse universo do empreendedorismo feminino. Mas aí eu volto mais forte, mais aberta. E aí vem a vida e vem Deus e me traz mulheres pra eu me conectar e pra mostrar, não, existem aquelas... Isso é maravilhoso, é muito né? bom. Nossa, eu que tenho o grupo, então, a gente tá numa fase hoje muito gostosa nesse sentido de quem... assim, quem tá doando que tá ficando. Quem tá disposta a doar, quem tá disposta a transbordar, não quem tá querendo sugar. E quando a gente tem esse sentimento verdadeiro, gente, aflora, sabe? A pessoa sente essa energia. Tanto que eu falo muito sobre isso, né? Eu falo, tá na melhor energia, receba a minha melhor energia. Porque a gente sente essa energia de quem tá realmente querendo somar e transbordar. E você é uma dessas mulheres. Foi um prazer te receber aqui. Eu agradeço. Um prazer conhecer sua história. Sabia que ia render esse bate-papo, tá bom? E desejo muito sucesso pro seu empreendimento, que você realize esse sonho, que você bata essa meta também, que envolve vários sonhos aí de corretoras, tá? E vou esperar
esperar você também nos nossos eventos pra você também unir com o nosso time de protagonistas. Com certeza, tá bom? com certeza. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Marcelo. Ai, meu Marcela é do... Maravilhosa. Inclusive, tá convidada. Não pode cortar, não. Marcela, você tá convidadíssima pro meu aqui com ela na podcast. cabeça. Você tá convidada pro meu podcast, viu, Marcela? Você faz um trabalho incrível. Eu quero você aqui ela é nessa cadeira. Ela é maravilhosa, né? A gente se conheceu lá no bastidor da gravação. Foi ótimo. Não foi? Foi ótimo. Foi incrível. A Ana foi lá já no meu A podcast. Ana Aragão, maravilhosa. Já entrevistei. Foi dar uma aula de marketing pra só pra não corretor. errar. É que daí é que eu queria puxar nos primórdios do oceano. Acho que ela foi a 7. Mas aí já é demais, né? Não sei se foi a 7. Não puxem, não, que eu não sei se ela foi a 7. Mas ela foi uma das primeiras. Mas obrigada, viu? Eu que agradeço. De coração. Mulherada, começamos de volta com chave de ouro, não é mesmo? Espero que vocês tenham se inspirado na história da Fabrícia. Espero que vocês estejam com essa energia que eu tô sentindo aqui. Se você gostou desse bate-papo, deixa o seu like, deixa seu comentário, já se inscreve aqui no canal, porque dá muito trabalho fazer um podcast como esse. Então, ó, deixa a sua melhor energia aqui embaixo, porque senão a gente fica achando que ninguém tá vendo nós. E a gente quer receber essa energia de vocês, tá bom? E eu espero vocês no próximo podcast Mulheres Protagonistas.